Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sistema bem interessante que olha para uma startup de um jeito diferente. Não só como um negócio, mas quase como um organismo vivo, sabe? Um lugar onde a disciplina de quem lidera e a estrutura da empresa estão completamente amarrados. A ideia principal aqui é que para uma empresa crescer de forma saudável e sustentável, tudo começa com os hábitos de quem está no comando. E para começar, já vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece meio radical. A rotina matinal de alguém pode, de verdade, definir o sucesso de uma empresa inteira? Pode parecer um exagero, né? Mas o sistema que a gente vai ver hoje defende que a resposta é um sonoro sim. Ele faz uma ligação direta entre os hábitos mais simples e pessoais e os indicadores mais importantes de um negócio. E tudo parte desta filosofia aqui. Organização é a fundação da execução excepcional. Isso já dá o tom da conversa. Não estamos falando de dicas vagas de produtividade, e sim de construir uma arquitetura, uma estrutura rigorosa onde nada é deixado ao acaso, começando pela própria pessoa. Então, nossa análise começa bem de perto, no microcosmo, a figura do fundador. A tese é a seguinte: uma empresa simplesmente não consegue ser mais saudável ou mais focada do que a pessoa que a lidera. Por isso, antes de pensar em escalar o negócio, é preciso escalar o indivíduo. E a ferramenta para isso é o checklist vitruviano. O nome já entrega inspiração, né? O homem vitruviano de Da Vinci, aquela busca por equilíbrio, por proporção. É um sistema para ser usado toda semana, que divide a performance pessoal em 3 pilares essenciais. É como tratar quem empreende como se fosse um atleta de alta performance, de verdade. O primeiro pilar é o corpo. O foco aqui é gerar energia física. E olha o nível de detalhe. Exercício às 6h30. Café da manhã com atenção plena, sem celular. Pensa só, o dia de trabalho não começa na primeira reunião. Começa às 6h30 da manhã, construindo a base de energia para as decisões que vão vir depois. Energia não é uma coisa que a gente simplesmente tem. Ela é cultivada. E claro, tudo é medido com uma nota no final da semana. Depois vem o pilar da mente, com o objetivo de afiar o foco. E aqui, o interessante é que o que não se faz é tão importante quanto o que se faz. Limitar a checagem de e-mails a poucas vezes ao dia, eliminar o multitasking. Isso não é sobre se limitar, é sobre proteger o ativo mais valioso de qualquer negócio, a capacidade de foco profundo. A ideia é criar clareza e poder de execução. E, de novo, isso também vira uma nota semanal. E o terceiro pilar é o espírito. Esse aqui conecta as tarefas do dia a dia com um propósito maior. Coisas como praticar gratidão, revisar a missão pessoal e profissional e sempre lembrar do porquê por trás do trabalho. Isso garante que a motivação não venha só de métricas, mas de um senso de significado, que é medido por uma nota de paz interior. Ok, agora que a gente viu a base, pessoal, vamos fazer a ponte para o lado empresarial. Como é que essa disciplina toda do indivíduo se traduz na gestão do negócio? É aí que entra o centro de comando, um painel de controle que mostra a saúde da empresa em tempo real. E esse aqui é o painel, métricas diretas sem enrolação. MRR, a receita recorrente mensal, que é o pulso financeiro do negócio. Clientes ativos, a taxa de crescimento, para medir a velocidade, e o cash runway, que basicamente diz por quanto tempo a empresa sobrevive com o caixa que tem, é o oxigênio no tanque. Esses são os sinais vitais da startup, monitorados toda semana. O mais interessante desse sistema são os alertas. Ele não só mostra os dados, ele interpreta. Alertas críticos, em vermelho, tipo um caixa para menos de 3 meses. Isso exige ação imediata. Por outro lado, os indicadores de sucesso, em verde, como um crescimento da receita acima de 20%, são sinais claros para acelerar. Funciona como um verdadeiro sistema nervoso para o negócio. E chegamos no ponto central de toda essa estrutura. Agora a gente vai ver na prática como as ações lá do checklist vitruviano se conectam de forma direta com os resultados que aparecem no painel de controle da empresa. Vamos pegar um exemplo prático. Imagina uma semana em que a performance no pilar mente foi lá em cima com uma média de 8,6. O que isso significa? Que foi uma semana de trabalho super focado, pouca distração e clareza mental para tomar decisões. Esse é o input pessoal. E essa alta performance mental leva diretamente a quê? A um resultado concreto no negócio. Olha só a métrica velocidade de decisão, com nota 9 de 10. A lógica é muito clara. Uma liderança com a mente afiada toma decisões melhores e mais rápidas. O sistema não só acredita nessa conexão, ele a mede e monitora de perto. E essa cadeia de causa e efeito se estende até a métrica de ouro da sustentabilidade de um negócio, a relação entre o LTV e o CAC.
Simplificando, o valor que um cliente gera ao longo do tempo tem que ser, no mínimo, 3 vezes maior que o custo para adquirir esse cliente. É a prova matemática de que hábitos pessoais sustentáveis constroem um negócio financeiramente sustentável. Com essa base de disciplina e métricas bem amarradas, o sistema consegue se expandir para pensar no longo prazo, na arquitetura de crescimento da empresa. A mesma clareza, a mesma estrutura é aplicada na estratégia. O planejamento é todo hierárquico. Começa lá em cima com os OKRs anuais, a tal estrela norte que guia todo mundo. Depois, esses objetivos são quebrados em missões de 90 dias, trimestrais. E, por fim, em metas de sprint de 21 dias. É um jeito de garantir que o trabalho do dia a dia esteja sempre alinhado com a visão de longo prazo. E isso se aplica a todas as áreas, viu? Aqui tem um exemplo de um roadmap jurídico para o ano. Repara como ele evolui. Começa com um básico no primeiro trimestre, como a migração de MEI para LTDA, que é um passo crucial para crescer, e lá no terceiro trimestre já está preparando a estrutura para receber investimentos. É um planejamento proativo que antecipa as necessidades, não um que só apaga incêndio. O sistema também se prepara para o que é incerto. Em vez de ter um plano único e engessado, ele trabalha com cenários. A gente vê aqui probabilidades para diferentes futuros nos próximos 12 meses. Um cenário realista, um otimista e um pessimista. Isso permite que a estratégia seja muito mais flexível e adaptável. E agora, para fechar, vamos juntar todas as peças. O resultado de tudo isso não é um conjunto de ferramentas soltas, mas sim um sistema operacional completo, totalmente integrado, que governa desde os hábitos de quem lidera até a estratégia de mercado da empresa. E essa é a visão completa do sistema. Ele é organizado em 10 áreas centrais, que cobrem absolutamente tudo, do dashboard principal à estratégia, operações, financeiro, jurídico, marketing, produto, pessoas, clientes e até o relacionamento com investidores. Cada área conversa com a outra, criando um organismo único, coeso e inteligente. E tudo isso nos traz de volta àquela pergunta do começo, mas agora a gente tem um modelo bem claro para pensar na resposta. A questão que fica é: o sistema operacional pessoal de quem está no comando está de fato alinhado para impulsionar o crescimento do negócio? Ou será que, sem que se perceba, está trabalhando contra? É uma reflexão poderosa.